Então, além desses pontos que nós vimos até aqui, de que você utiliza basicamente para transformar os seus dados, né, calcular suas novas variáveis, ou até adaptar as antigas, quando você vai criando isso, muitas vezes há necessidade de você reindexar esse data frame, seja mudando as colunas, seja mudando o índice das linhas do data frame, tá? Aqui nós vamos, deixa eu só colocar um espaço aqui. Vamos aprender algumas formas de indexar, né, de alterar esses nomes, né, das colunas e linhas do nosso data frame. Tá? Em geral, a gente acaba tendo que ficar renomeando para criar nomes familiares, né, nomes adequados e fáceis de compreender. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, esse índice aqui, ele vai de 0 a 4, né? E aqui eu estou invertendo esse índice, tá? Para vocês verem como a gente pode alterar a estrutura das linhas de um data frame, tá? Mudando a ordem do índice. Então, nesse caso aqui, eu só criei um novo índice a partir do original, mas só invertendo a ordem. E eu peguei as colunas dele, tá? Que é região, UF, casos e óbitos, e mandei ordenar alfabeticamente, tá? E ficou, então, invertido aqui. O F veio para primeiro, região para segundo, óbitos veio para antes de caso. Só para vocês verem o resultado. A gente vai trabalhar esse conjunto aqui. Então, o data frame e chamar o método reindex e passar apenas um index, ele vai entender que eu quero indexar, quero mudar a indexação das linhas. Eu quero mudar as linhas de posição de acordo com esse novo index. Lembrando que se eu passar um valor aqui que não existe dentro do data frame, aquela linha ficará com seus valores como not a number, tá? Então, nesse caso, o índice é de 1, aqui de 1 a 26, mas eu pedi para ele reordenar, ele ficou agora de 0 a 26, ficou de 26 a 0, né? E quando eu passo ele aqui para o dataframe.reindex, tá? Ele vai trazer o dataframe nessa ordem, ó, do último registro para o primeiro, tá? Caso fosse a sequência, é exatamente a sequência que tiver aqui é que virá. Se eu colocar o 0 no início, ele vai para o 0, depois o 26. De acordo com o que tiver dentro do index que eu passei como parâmetro, o meu data frame reposicionará as linhas de acordo com isso, tá bom? Outro ponto, tá? Eu posso passar um index e também uma nova lista de colunas, e ele vai reorganizar o data frame nas duas direções. Ele vai reorganizar as linhas, mas também as colunas do data frame, tá? Então, nesse método aqui, ele vai fazer as duas coisas simultaneamente, porque eu passei index e passei columns, tá bom? Um outro detalhe é, às vezes, se você passar dessa forma, ele sabe exatamente que index é o index das linhas, né? É essa parte aqui, e que columns é a indexação das colunas, tá? Mas quando você passa só um parâmetro, por default, é index. Mas se você quiser passar só o parâmetro index, você pode indicar para ele o axis. Se você passar que passou um índice e passar essa informação, ele vai alterar o data frame reposicionando as linhas por esse eixo aqui do índice. Mas você pode também passar indicando que, embora seja aqui só um parâmetro, né, de indexação, você pode dizer para ele, olha, o que eu estou passando para você são colunas. E aí ele vai reorganizar o data frame apenas na posição das colunas, ok? Essa é a lógica desse indexação. Aqui, nós estamos só reindexando uma única variável, então eu posso reindexar o data frame, mas como posso reindexar uma única série, né? Ok? Passando apenas o índice aqui, ele já entende que eu quero reindexá-la com base naquele índice anterior, tá? Ok? Nesse caso, do reindex like, é uma outra característica do indexador, que eu posso pegar uma série, imagina que eu tenho um data frame com uma lista de pessoas, tá? E eu tenho um outro com outra lista de pessoas, tá? E eu quero indexar o primeiro data frame com a lista do outro, com o índice do outro. Então, você pode, tá?
Nesse caso, eu peguei só óbitos, reindexei ela, tá? Então, aqui, ela está agora de forma ordenada, né? Então, o DF casos está de 1 a 26, mas óbitos está de 26 a 1. Então, se você quiser que esse óbitos aqui, ele receba esse índice invertido, você pode simplesmente passar o nome da série aqui, nesse reindex like, e ele vai pegar o índice dessa e aplicar nessa aqui, tá? Então, nesse caso, vocês vão ver que, embora aqui ele está ordenado, quando eu pedir para ele reindexar como essa, ele vai alinhar isso aqui, tá? Fazendo esse tipo de alinhamento. Lembrando que quando você faz isso, todos os elementos dessa aqui que não se encontram nessa são, né, eliminados, tá? Ok? E todo elemento que tiver nessa e não existir nessa, ele vai ser preenchido, mas com valores not a number, tá?